Boa noite, meus irmãos. Estamos começando agora mais um momento de estudo doutrinário. Por hora, ainda estamos aqui fazendo a transmissão. A igreja não está aberta ainda, mas estamos trabalhando para isso, certo? Nos alegramos que, ainda que momentaneamente ainda não possamos recebê-los no jardim, nós sabemos que você pode nos receber na sua casa, e isso nos anima bastante, porque levamos um pouco da palavra de Deus e sabemos que esse sempre é o melhor resultado possível, onde a palavra de Deus chega à transformação, a consolo, a fortalecimento, a santificação. Então, que você possa me acompanhar nesse instante, numa oração, pedindo a Deus a sua bênção, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Cristo nada podemos fazer. Vamos orar pedindo a bênção dEle sobre esse momento, sobre as nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela semana, pelo momento que o Senhor nos concede agora. Te agradecemos pelos recursos tecnológicos que nos permitem estar buscando ao Senhor juntos. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra. E através da Tua palavra, o Senhor nos tem revelado cada vez mais da glória de Cristo, o poder do Evangelho. O Senhor tem nos enchido com o Teu Espírito, tem nos ajudado nas nossas lutas, tem guiado os nossos passos. Abençoa, Senhor, cada um de nós e nos ajuda a entender mais da Tua Escritura nessa noite, para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nas últimas semanas a teologia do pacto. E nesse percurso nós estamos seguindo o material do nosso irmão Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. É um excelente material. E agora nós vamos entrando no seu 4º capítulo, que ele denomina Aliança do Começo. O nome não é lá essas coisas, mas a exposição é muito boa, é muito importante. Mas antes de entrar nela, eu preciso somente fazer uma conexão com o último estudo que tivemos. Faz 15 dias, precisamos revisar. E o estudo hoje é uma ligação direta com o que vimos antes. Então, é muito importante que você esteja com algumas coisas muito frescas na sua cabeça. Inclusive, se quiser depois rever, ou então, não, assista agora, depois você pode rever, certo? Eu vou revisar algumas coisas aqui importantes. Nós estamos falando sobre Adão. Nós estamos falando sobre o primeiro pacto. Nós vimos que Deus, ele relaciona-se com o homem por meio de alianças. E a primeira dessas alianças nós chamamos na teologia de pacto das obras. Esse pacto foi feito com Adão no Éden. Mas vimos também que na falência do pacto das obras, dada a queda de Adão e toda a sua descendência nele, o Senhor entrou com uma provisão renovada, a aliança da graça, no qual ele nos promete a bem-aventurança através de Cristo. E essa aliança, ela se manifesta no Antigo Testamento, a Antiga Aliança e o Novo Testamento. Percebendo nesse gráfico, então, que toda a Escritura, ela é ladeada, ou ela está contida nos limites dessa aliança da graça. Mas só entenderemos o pacto da graça se a gente entender o pacto das obras, a crise nesse pacto, e como a graça de Deus surge para suprir uma demanda muito específica, com misericórdia, com benevolência da parte de Deus. Nós começamos a ver isso há 15 dias atrás, no nosso último encontro. Nós começamos a ver exatamente esse pacto primeiro de Deus com Adão. A nossa confissão vai dizer que esse pacto das obras, ele consiste numa promessa, que é a vida prometida, a bem-aventurança, a comunhão com Deus, para ele e para a sua posteridade, ou seja, para todos nós, contanto que ele cumprisse a condição do pacto, o termo da aliança, a perfeita obediência, pessoal. É assim que estabelece o Senhor com Adão ali no Éden. Nós vimos que uma série de mandatos foram entregues a ele como nosso representante. Mandatos gerais, como por exemplo o sábado, que simboliza a sua relação com o Senhor espiritual, sua dependência dele. O casamento, que implica esse aspecto social de ter família, procriação,
os relacionamentos. Nós vimos que havia ainda demandas do Senhor para o trabalho de Adão, ele deveria desenvolver o potencial da criação, e nisso tudo havia um aspecto focal, a árvore do bem e do mal. Foi exatamente aí que paramos. Esse é o último elemento do pacto das obras. E o elemento mais importante, o próprio termo já coloca, é o aspecto focal desse pacto. Mencionamos também que Van Groningen tem outra classificação, ele fala de mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Essa outra classificação é até mais conhecida, mas nós gostamos bastante da de Palmer Robertson, porque ele destaca o aspecto focal. É exatamente de onde daremos prosseguimento. Não podemos ter uma teologia consistente se nós não entendermos Adão. Porque sem entender Adão, a gente não entende Jesus Cristo. Trago mais uma vez Thomas Goodwin, quando ele diz: não existe mais do que 2 homens vistos de pé diante de Deus, Adão e Jesus Cristo. E esses 2 homens têm todos os outros pendurados nos seus cintos. Em que cinto você está, meu amado irmão? Vamos considerar o cinto de Adão, e de lá passaremos a Cristo, ainda no Éden. Primeiro aspecto, então, vamos entender o esboço dessa aula. Palmer Robertson vai chamar a aliança da graça, no seu primeiro estágio com Adão, de aliança do começo. Que nome, não é? Mas eu fiz no esboço aqui uma forma de ajudá-lo nessa classificação. Porque primeiro nós vamos ver a aliança quebrada, o ponto focal e como Adão falhou naquilo, arruinando o pacto das obras. Essa é a primeira parte do nosso estudo dessa noite. E depois nós iremos ver o novo começo, a nova aliança e a aliança do começo. Esse novo pontapé, esse novo sinal de esperança que começa ali com os nossos primeiros pais e que percorre toda a Escritura, terminando em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de chegar na aliança da graça, vamos à ruína do pacto das obras, a aliança quebrada. Oséias 6:7 diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Mencionamos há um tempo atrás que alguns têm dificuldade em enxergar uma aliança ali em Adão. Mas a Bíblia, de forma retroativa, diz não só que havia uma aliança, como que Adão quebrou essa aliança. E os seus descendentes, eles seguem na sua esteira. Nós nem podemos olhar para Adão e dizer: nossa, Adão, você arruinou a nossa raça. Que irresponsável. Nós fazemos o mesmo. Nós seguimos os seus passos. Vejamos como é que se deu esse processo ali no Éden. O aspecto focal está exatamente em Gênesis 2, 16 a 17, um texto muito conhecido, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero que você faça a seguinte pergunta: não haviam coisas mais importantes e mais grandiosas no rol de atribuições de Adão que Deus poderia ter destacado para ser o ponto focal desse pacto? Ele poderia ter dito: se você não descansar no sábado, você rompeu a aliança. Se você não tratar bem a sua esposa, você quebrou a aliança. Se você não trabalhar como eu quero que você trabalhe na terra para desenvolver o potencial da criação, você quebrou a aliança. Por que então uma árvore e um fruto? É bem interessante pensar nisso, irmãos, porque alguns vão tomar isso como muito irrisório, infantil, como se a Bíblia, por causa disso e outras passagens, fosse um livro muito tolo. Comeu uma frutinha e caiu sobre ele toda essa maldição. Eu pago por causa de Adão que furtou uma maçã? Mas entenda o simbolismo dessa proibição, desse aspecto focal e desse ato. Primeiro, é uma ordem simples, singela, mas extremamente clara. Pense que outras regras, por exemplo, no que diz respeito ao casamento, poderiam ter um certo nível de subjetividade.
Você tratou mal a sua esposa? Não, Senhor, eu falei assim, ela retrucou, teve um contexto. Talvez um aspecto relacionado ao trabalho. Não, eu arei a terra dessa forma, mas eu me confundi. Enfim, todas as outras ordenanças que orbitavam em torno dessa poderiam ter ali um aspecto de discussão, mas comer da árvore não. Simples demais. Ordenança clara demais. Vedação explícita. E nisto, nós temos um limite definido e claro. Apesar de todos os benefícios e de todos os privilégios que Deus deu a Adão como vice-gerente da criação, ele não é Deus. Aquela arvorezinha, aquele fruto representa o limite. E você pode fazer tudo, menos isso. Aquela árvore é um lembrete, é um limite. Adão não é Deus. No dia que ele comer, ele vai estar dizendo que não é suficiente o paraíso todo. Ele precisa ser Deus. Não foi esse o pecado dos nossos primeiros pais? Aos nossos primeiros pais foi dado o paraíso e não foi suficiente. Vê como não é algo tolo? Veja que é um teste revelador. Ele tem que fazer o que Deus quer nos termos de Deus, e é mais do que fazer, é fazer como Deus quer e para que Deus quer. Você percebe que se Adão não tem a capacidade de se submeter ao Senhor e obedecer àquela ordem, e não comer daquele fruto, no fim, todas as suas outras obediências também serão maculadas por um coração rebelde? Ele vai criar neste mundo para ele e não para Deus. Ele vai mover a sua família, os relacionamentos para ele. Esse teste é revelador. Ele vai fazer para Deus ou para si mesmo? Um fruto com significados profundos. Inclusive a unidade orgânica aqui. Se Adão não cumpre o aspecto focal, ele não cumpriria os demais. Ao mesmo tempo, se Adão é obediente com esse mandamento, ele certamente trabalharia para a glória de Deus, teria uma família equilibrada para o Senhor, cultuaria, descansaria para o Senhor. Está tudo ligado. Você percebe nesse aspecto que nós somos chamados para mudar o relacionamento dos homens com Deus através da grande comissão. Mas quando fazemos isso no poder do Espírito, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, por consequência, nós também discipulamos a fazer, nós ensinamos os discípulos a fazer todas as coisas que agradam a Deus na família, no trabalho, na sociedade, na religião. É tudo muito ligado, tudo muito orgânico, todos os mandamentos de Deus. E isso tudo só serve para nos mostrar como foi doloroso e vergonhoso o processo de queda. Gênesis 3, do 1 ao 6, você pode acompanhar na sua Bíblia como é que se deu esse processo. E aqui eu coloco como processo. Não foi um ato isolado. Foi uma série de decisões, uma série de intenções que redundaram, que culminaram com a obediência fatal. Mas desde o começo, passo a passo, Eva e Adão, que estava com ela na cena, foram afastando-se do Senhor. No verso 1, a serpente aparece no jardim e distorce o que Deus disse. É verdade que não se pode comer nenhum fruto. Não foi isso que Deus disse. Mas ela chega com esse venenozinho do ceticismo. Ela chega com a sagacidade, a astúcia. Eu me lembro aqui de tia Vivi, na aula que deu às crianças no domingo, que é astúcia. É alguém que fala uma coisa e pensa outra, que quer lhe pegar ali na esperteza. Foi exatamente esse discurso. O problema é que Eva deu a abertura, não deveria, porque ela vai ouvir alguém que vestiu de veneno para com Deus, distorcendo as palavras de Deus. Eles são amigos de Deus. E Adão, que estava com ela, no hebraico isso fica mais claro, no verso 6, quando é dito que Adão estava com ela, aquilo pressupõe que ele estava com ela o tempo todo, ele se cala, ele é omisso, ele deixa que sua mulher seja tentada e que flerte com a obediência a Deus, desobediência a Deus. Mas não para por aí. Nos versos 2 e 3,
A gente começa a perceber que Eva vai abrindo a guarda, vai conversando com a serpente, e revela mais do que uma abertura, ela revela até descontentamento, porque ela diz, não, Deus não disse que a gente não pode comer de nenhuma árvore. A gente pode, mas daquela ali, a gente não pode nem comer nem tocar. Eva fez a mesma coisa que a serpente fez, ela acrescentou uma palavrinha a Deus. Talvez aqui ela revelou um coração que já não estava muito satisfeito com essa proibição. Nos parece que ela agiu como crianças, que algumas vezes falam de proibições do pai e exageram. Meu pai nunca me deixa ir para o shopping. Não, ele deixa, ele não deixou daquela vez. Ela diz, ele não me deixa comer nem tocar. Perceba como, paulatinamente, a rebelião vai se infiltrando no coração. O diabo percebe isso. A serpente, na sua astúcia, agora ela dá o bote. Ela diz, é certo que não morrerás. Se no início ela chega com discrição e com malícia, agora ela se opõe frontalmente a Deus e diz que Deus é mentiroso, que Deus não é bom, que Deus não é confiável e que a sua proibição é só egoísmo. Ele não quer que eles sejam como ele, conhecedores do bem e do mal, ele não quer que eles sejam como Deus. Portanto, quando a mulher vê o fruto, deseja o fruto, toma o fruto e come junto com Adão, você consegue perceber como esse ato, ele culmina um processo que desonra a Deus e que pega o pacto da graça, o pacto das obras e o joga no chão e o pisoteia. Não menospreze o pecado de Adão. Não menospreze. Essa ruptura, ela foi muito significativa. Veja os agravantes. Primeiro, eles tinham um estado de pureza. Eles não tinham pecado. Eu e você temos pecado, e quando somos tentados, já temos uma inclinação a ceder à carne. Adão e Eva não. Estavam zerados ali. Poderiam não pecar. Eles estavam no paraíso. Eles tinham tudo, nada lhes faltava. Segundo o agravante, o direito nos ensina isso, que a ofensa também deve ser levada em conta a pessoa que se ofende. Nesse sentido, jamais haverá ofensa pequena contra um Deus tão grande. R.C. Sproul dizia que todo pecado é uma traição cósmica, tem proporções cósmicas. Imagina um primeiro pecado, imagina um pecado cometido num paraíso. E nós vimos aqui que alguns afirmam que Adão tinha toda a lei moral na sua cabeça e ele pecou contra toda a lei de Deus. Exemplo, o 5º mandamento diz que a gente deve respeitar a autoridade. Adão não respeitou a Deus. O 6º mandamento diz, não matarás. Adão trouxe morte para ele e para toda a sua descendência, o maior genocídio da história. 1º mandamento, só terás um Deus. Adão quis ser Deus. 10º mandamento, ele cobiçou e por aí vai. Veja que pecado significativo. Ele ofendeu a soberania de Deus. Todo pecado ofende a soberania de Deus. Nós não aceitamos que Ele está no trono e nós queremos mandar na nossa própria vida. Não aceitamos os termos da sua lei. Ofendeu a justiça de Deus. Porque no fim, foi isso que Adão e Eva disseram. Não é justo o que Deus está exigindo de nós. Tomaremos com as nossas próprias mãos o conhecimento do bem e do mal. Ofenderam a santidade de Deus porque o tomaram por mentiroso, por desleal. Ofenderam o amor de Deus, aquele que os criou por benevolência, aqueles que deu o paraíso, aquele que os colocou como vice-gerentes do paraíso, aqueles que fez um pacto, uma aliança que eles não mereciam, que fez promessas que estavam muito além das suas capacidades, porque amou, e eles desprezaram Deus e o seu pacto. Você consegue perceber quão ofensivo foi a queda? E tudo isso, irmãos, porque eles falharam naquilo que Palmer Robertson vai chamar de obediência à palavra nua. Deus, quando nos dá mandamentos, Ele nos dá razões.
Isso faz parte da sua graça, não precisaria. Ele dá razões, ele dá promessas. Mas existem momentos cruciais que ele só diz, faça. Eu me lembro aqui da aula que foi dada alguns domingos atrás, o presbítero Amauri, lá na quarta igreja, falando sobre Abraão e o seu teste de obediência nua. Pegue seu filho e sacrifique. Esse é o grande teste. E nós percebemos isso no Éden. O ponto focal era, não coma. Não vou lhe dar razões, não vou lhe dar explicações. Você tem que crer em mim e andar por minha palavra, pela fé no meu nome, na minha bondade, no meu caráter que eu tenho que revelar a você. Não é interessante que, além dessas manifestações do Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, em Deuteronômio 8:3, Deus falando ao povo que nem só de pão vive o homem, mas da palavra do Senhor. Ou seja, Deus está nos ensinando a nação de Israel que eles têm que obedecer a Deus. Isso é um elemento do pacto. O povo que está dentro dessa aliança com Deus, ele tem que confiar nesse Deus. E nós revelamos essa confiança através da obediência, em especial quando é uma palavra nua, sem justificativas, um ato simples e direto. O povo do Antigo Testamento, à semelhança de Adão, falhou muitas e muitas vezes. Mas é tão maravilhoso quando a gente enxerga nos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, Ele repetindo o ensino do deserto para resistir à tentação de Satanás. Satanás oferece comida a Ele no seu jejum do deserto e Cristo diz, não, nem só de pão vive o homem. Ali você vê o segundo Adão caminhando na sua provação. Enquanto o primeiro caiu no paraíso, o segundo está no deserto. Mas diferente de Israel, que caiu no deserto, ele segue firme no deserto e vai avançando nos propósitos de Deus. Será que é esse que vai cumprir o pacto das obras em nosso favor? Veja Mateus 26:39. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Momento crucial da obediência. E ele foi num jardim, mas o jardim do Getsêmani. Mas ele permaneceu firme, mesmo em lágrimas. Chegamos por fim no Calvário, onde depois de passar por todo o extenuante processo, que nós vimos aqui com profundidade no último estudo, 7 brados da cruz, por fim ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Acabou, está consumado. Ele creu, obedeceu até o fim. Ele cumpriu o pacto de Deus. Eu até me adiantei aqui, porque nós ainda estamos falando da ruína do pacto das obras, mas é impossível não pular para Cristo. Mesmo na ruína da desobediência, hoje, graças a Deus e a sua bondade, a gente pode olhar para Cristo e ver o que Ele fez. Já que entramos, só um pouco mais. Veja como Cristo cumpre o aspecto geral da vida de obediência. Lembre-se, o aspecto geral da obediência de Adão envolvia família, trabalho, criação, o sábado. Veja em Cristo que Ele também teve esse aspecto geral. Hebreus 4,15 vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. O aspecto negativo, ele não pecou. Mas não só isso, João 4,34 fala do aspecto positivo. A sua comida consistia em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Ele não desonrou a Deus, cedendo às tentações, e de forma positiva ele fez tudo para a glória de Deus. E tudo que Deus mandou, no aspecto geral, ele foi perfeito. Mas veja o aspecto focal também. Em algum modo também, além de toda essa obediência de Deus, há um foco numa obediência pontual. Que a gente pode comparar essa obediência pontual de Adão no Éden, desobediência de Adão. O aspecto focal na cruz. Enquanto Adão, no aspecto focal, cedeu e tomou naquele madeiro que não era seu, Cristo obedeceu e no madeiro entregou o que era seu em nosso favor,
a sua justiça e recebeu o que não era seu, a condenação. Olha como Romanos 5,19 relaciona Adão e Cristo e destaca um ato de obediência que enche de significado todos os outros atos. A sua vida geral se afina e se confirma em um ato de obediência. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa, que nós vimos qual foi, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veja, houve muitos, mas culminaram naquele ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Cristo, Ele faz o que Adão não conseguiu fazer. E aqui tem um aspecto que a gente precisa levar em consideração. O pacto das obras não foi anulado. Ele ainda existe e ainda é válido. Todo homem, filho de Adão, vai ser cobrado por esse pacto. Não tive nada a ver com Deus, vivi a minha vida. Não, você tem um pacto com Deus. Se você obedecê-lo perfeitamente, você vai ter bem-aventurança. Se você pecou na sua vida, você vai ter condenação. Esse é o pacto das obras. Mas o pacto da graça não o anula. Aí vem a frase maravilhosa de Whitfield. O pacto da graça não é a abolição, e sim a confirmação do pacto das obras. Alguém interviu na nossa situação, e nos escombros do pacto das obras, ele entrou, cumpriu seus termos, sofreu a maldição e nos conferiu a sua bênção. Até entre o pacto das obras e o pacto da graça há uma continuidade na pessoa do mediador, Jesus Cristo, que entra em cena e resolve o problema que nós não conseguiríamos. Já falamos então da aliança quebrada e já entramos na graça. Continuemos então, porque esse conhecimento é maravilhoso para as nossas almas. O novo começo. Veja a cena. Adão e Eva agora são expulsos do jardim. Eles não podem ter mais essa comunhão com Deus, nem eles não vão ter esse acesso direto aos benefícios do paraíso e à árvore. Deus diz que eles não podem ter mais acesso a essa árvore. Ela tem um significado sacramental. Eles são expulsos. E o anjo se coloca ali com espada de fogo. Mas quando chegamos em Apocalipse 22, 14, veja a promessa: felizes os que lavam as suas vestes, porque têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Da cena da expulsão, da condenação e do exílio e da privação da árvore da vida, nós temos agora um outro retrato. Alguns voltarão, alguns entrarão, alguns farão parte de novo desse bendito relacionamento e alguns terão acesso a essa árvore. Como? Por quê? Através de quem? Veja a definição de pacto da graça da nossa confissão de fé, seu parágrafo 3º. Veja a didática. Primeiro parágrafo que nós vimos há alguns dias fala sobre Deus sendo bondoso e fazendo pactos. O segundo já vai para Adão, obediência do pacto das obras. E o terceiro já entra o pacto da graça. Consulta esse material, irmãos. É a nossa confissão, tem gratuitamente na internet, nas Bíblias de Genebra tem. E, além dessa formulação doutrinária muito linda, tem textos bases para você acompanhar essa doutrina na Escritura. Não deixe de consultar esse tesouro, não. Mas veja o que diz o parágrafo 3º. O homem, tendo tornado-se pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, ou seja, o pacto de obras hoje só condena. Se Adão sem pecado não cumpriu, homem nenhum com pecado vai conseguir. Tendo o homem ficado nessa situação, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los
e habilitá-los a crer. Aqui tem muitos elementos. Alguns deles só serão explorados daqui a algumas semanas, como, por exemplo, essa questão do Espírito, que é mais destacado quando nós chegamos a ler nos termos da nova aliança prometida pelos profetas. Mas já é o suficiente perceber que no pacto da graça nós temos um mediador. Nós temos alguém que intervém, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos observar isso mais de perto, a partir da primeira manifestação desse pacto. Volte à cena do Éden. Pecaram os nossos primeiros pais, capítulo 3 de Gênesis. Por todos os motivos racionais, esse capítulo deveria ser o capítulo mais terrível da Escritura. Em certo sentido é, mas no meio da condenação e do juízo, existe bênção, reconciliação, evangelho. O capítulo 3 de Gênesis não deve te levar ao desespero, porque ali tem esperança. No meio do juízo, irmão, você consegue perceber isso? Adão e Eva estão assustados. Até a serpente que conseguiu uma vitória, de repente teme. Quando Deus chega, Ele vai abrir a sua boca, vai vir juízo dos seus lábios, mas no meio desse juízo vem bênção. No primeiro momento, ele se dirige a Satanás. Para Satanás não tem bênção, mas na maldição de Satanás tem bênção para o povo de Deus. Os termos estão aí, Gênesis 3, 14 e 15. Primeira inserção de Deus ali, é uma palavra a Satanás. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Alguns elementos aqui nessa maldição. Primeiro, um convite a ir além do aspecto etiológico. Etiológico diz respeito à origem das coisas. Há quem olhe para esse relato tão rico teologicamente e diga que ele está aqui só para explicar por que serpente rasteja. Faça um pouco mais do que isso, irmãos. Ele explica, mas a gente tem que ver além da serpente. Apocalipse vai nos mostrar que a antiga serpente é o grande dragão, é o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele usou a serpente. Mas a condenação perpassa o animal e o atinge. A serpente tem essa condição degradante, porque Satanás tem essa condição degradante dentro de Deus. Ele rasteja, ele se humilha. Nós não devemos desprezar o seu poder, mas ele não se compara ao nosso Deus. Diante de Deus, ele está numa situação extremamente humilhante. Nós temos aqui nessa maldição um drama cósmico sendo descortinado diante de nós. A batalha escatológica do dragão contra a igreja, do dragão contra Cristo, Satanás perseguindo a Cristo. Essa é uma outra grande narrativa que liga Gênesis ao Apocalipse. Nós temos a glória de Deus aqui atuando nessa história. Veja além até dos homens, é o nome e a glória de Deus que está em jogo, por isso que ele intervém. E veja, a sua intervenção não é dizer: Adão e Eva, destruir vocês junto com a serpente. Não, eu vou restaurar, porque meu nome está em jogo. Aquele que criou é aquele que vai refazer, que vai redimir. O pecado não vai tirar o gostinho da minha criação. Deus não me deixa barato. Veja como ele intervém, irmãos. Primeiro, ele suscita inimizade. Veja que fantástico. Porém, inimizade entre vocês. Os homens, eles fizeram uma aliança com Satanás ali no Éden. É um termo forte, mas fizeram. Eles uniram-se a ele contra Deus. Se a história terminasse assim, ia ser terrível. Qual seria o nosso destino? Macomunados com o inimigo, partilhando da sua condenação. Mas Deus diz: eu vou colocar inimizade entre vocês. Eu não vou permitir que vocês sejam amigos. Eu vou propiciar uma guerra contínua. Essa era a melhor coisa que poderia ser dito ali no Éden.
Temos aí um elemento interessante, ele vai focar isso, vai ser entre a mulher e a serpente. 3 razões, pelo menos, Palmer Robertson levanta aqui. Por que a mulher? Por que não inimizade com Adão? Primeiro aspecto, já que a mulher foi seduzida primeiro, começa com ela o confronto. Explicação não muito satisfatória. Segundo, evitar uma posição preconceituosa da parte do homem. Sai fora, mulher, você é um desastre, eu vou duelar com a serpente aqui. Aí Deus diz, não, vai ser com a mulher o confronto, ela está inserida nessa relação, mas me parece que também não é satisfatória essa hipótese. A terceira, no entanto, é a mulher, porque no fim o foco não está nela, assim como não estaria em Adão, está no descendente dela. O foco é no fruto que ela vai trazer ao mundo. O foco é no Messias. Ele vai ser o combatente. Ele é o mediador. Veja que interessante. Essa inimizade no próprio texto é colocada como camadas. Primeiro vai dizer, vou pôr entre você e a mulher uma inimizade. Então você tem a serpente e a mulher. Mas não para por aí. Vai dizer, entre os descendentes de vocês. Ou seja, no meio da humanidade tem a descendência da serpente e tem a descendência da mulher. Mas não para por aí. O termo também usado é descendente e vai dizer, ele lhe ferirá o calcanhar, ou seja, um descendente específico da linhagem de Adão e Eva vai ser aquele que confrontará, por fim, o diabo. Ele vai sofrer um golpe da serpente. O seu calcanhar será mordido. Astúcia, engano e veneno. Mordida num calcanhar de cobra é mortal. Mas este descendente, ele vai pisar a cabeça da serpente. Você já pensou que termo forte? Há uma teologia bíblica desse termo na Escritura. Depois dessa promessa, veja como o povo se apropriou desses termos. Lá, na posse da terra prometida, tem um momento que Josué tem uma grande vitória militar, está em Josué 10. Ele manda trazer 5 reis, um povo pequeno venceu 5 reis, e ele pede para que os seus inimigos sejam colocados no chão, e os comandantes de Israel têm que pisar nos seus pescoços. É o simbolismo de uma vitória pública. Não é você vencer alguém no campo de batalha, no meio de tantas lutas ali, ninguém percebeu, ninguém viu. Ganhei, viu e vá. Não. É uma derrota pública. Assim como seria com a serpente um dia. Veja que o povo de Deus alimenta essa expectativa. Um dia o seu inimigo vai ser derrotado publicamente. Salmo 110:6, promessa do Messias, que vai ser rei e sacerdote. É dito que ele julgará as nações, encherá de cadáver, olha que forte, esmagará cabeças por toda a terra. Talvez isso nos espante, mas faz parte do pacto um mediador que vai destruir inimigos publicamente. Interessante que Satanás habilmente, quando vai tentar Jesus no deserto, veja que na segunda tentação ele usa o começo do Salmo 91, ou melhor, o seu verso 11 e 12, dizendo: os anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, te sustentarão, não tropeçarás, pula do pináculo. Cristo se recusa. Mas Cristo conhecia inclusive a parte seguinte da promessa, que Satanás não disse, porque ele queria fugir disso. E se Cristo tivesse cedido no deserto, ele não teria pisado a cabeça da serpente. Ele não seria mordido, ele andaria junto de Satanás, mas ele não cumpriria a sua missão como Messias e mediador. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Isso faz parte da figura do Messias. Veja se não é isso que acontece em Colossenses 2,15, quando ele despoja os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles da cruz. Na cruz, ao cumprir a aliança da graça, a serpente foi esmagada. Nós já comentamos sobre isso aqui. Ela ainda lança o seu veneno, mas ela perdeu o seu argumento.
Ela não pode mais apontar para os descendentes de Adão e dizer, olha como eles merecem a condenação, porque agora Cristo sofreu a condenação. Aqueles que estão no pacto da graça com Cristo não são mais acusados no tribunal de Deus pela serpente. Acabou o argumento dela. E um dia, veja como termina essa teologia bíblica. O Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Cristo pisou. E ali ela já perdeu a sua acusação. Mas um dia, por fim, os descendentes do segundo Adão, finalmente, expulsarão desse universo o seu inimigo, o humilharão, lançando ele na condenação eterna, e não haverá mais tentação, pecado, destruição, morte e mal. Cristo venceu, e aqueles que estão numa aliança com ele venceram juntos. Esse é o aspecto mais forte, irmãos. A promessa do mediador está aí na maldição da serpente. Mas vejamos como ainda nós temos aspectos importantes aqui no trato de Deus com a mulher e com o homem, certo? Depois de se referir à serpente e dar essa promessa maravilhosa que vai percorrer todas as Escrituras, agora ele se dirige à mulher. E a mulher, ele fala que vai multiplicar os sofrimentos da gravidez, é em meio à dor que ela vai dar os filhos. E outra parte, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Alguns detalhes importantes aqui, que você vá além da cesárea. Quer dizer que é por isso que as mulheres sentem dores, vou para a cesárea, não se engane. Você sente dor depois, não tem como fugir das dores do parto. Mas só que o ponto aqui não é simplesmente essa dor física, se fosse. Por um lado, nessa promessa, veja que elementos maravilhosos nós temos aqui. Continuidade da família. Não foi destruído o propósito de Deus para a família. Vai continuar a haver famílias e relacionamentos. A mulher, enquanto geradora de vida, vai participar do progresso redentor. Olha que maravilha. A mulher continua gerando vida nesse mundo caído. Mas tem consequências dolorosas. E as consequências dolorosas não são simplesmente aquelas dores físicas da mulher. O que é que significa as dores do parto? Primeiro, até nesse momento lindo de continuidade da graça, como é gracioso uma criança chegando ao mundo, vai ter lembrança da dor do pecado. Aqueles gritos, aquela situação é para lembrar que, nesse mundo, sobre os escombros do pacto das obras, mesmo quando há graça, há pecado junto. E a gente vivencia isso na nossa vida, né? Até nos momentos mais felizes a gente vê ainda alguns elementos de pecado ali. As dores do parto representam isso. As dores do parto representam a morte. A morte, dores de morte, momentos de morte, mesmo no momento da vida. Só para a gente lembrar como é sério as consequências do pecado. Mas ainda tem outro aspecto da maldição da mulher. O texto vai dizer também que o desejo dela será para o marido. Uma interpretação possível e que alguns usam é que ela vai ter uma dependência do seu marido. No entanto, a própria teologia da Bíblia, terminologia bíblica, logo na outra página, vai mostrar que o uso no Gênesis ali desse termo é um pouco diferente. Lembre da tentação que sobrevém sobre Caim. E Deus diz que há um desejo maligno nele, que está tentando se apossar dele. E que se ele não dominar esse desejo, ele vai acabar matando seu irmão, como de fato fez. E a terminologia usada ali em Gênesis 4:7 é exatamente essa. O seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Ou seja, o teu pecado vai tentar te dominar contra você, para você. É a mesma terminologia usada para a mulher. O sentido aqui é que agora, essa distorçãozinha que começou ali entre Adão e Eva, porque foi uma distorção. A serpente procurou a mulher e não o cabeça do lar. E ela tomou a iniciativa e o cabeça se omitiu. Agora isso vai ser intensificado por causa do pecado. Vai piorar. A mulher vai querer dominar o seu marido. E como reação, o marido governará sobre ela. Aqui, a possibilidade de uma conotação negativa nesse governo.
É como se a resposta do homem agora também não fosse boa, ele vai tentar dominar pela força. Você percebe aqui que nós temos o desequilíbrio marital como consequência da queda, como maldição, a disputa dentro de casa, a falta de harmonia e até os casos de violência doméstica, as distorções do feminismo, o machismo, tudo isso está contido aí nessas maldições. Veja como são as coisas, irmãos. Por um lado, continua a vida. Por um lado, a promessa prossegue. Por outro lado, nós temos consequências muito severas e muito sérias. Vejamos agora a promessa, na verdade, a palavra ao homem, que também é uma maldição. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Veja que interessante. A maldição da terra não é por causa de Eva, não. O representante é Adão. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó voltarás. Alguns elementos aqui, irmãos. Primeiro, manutenção. O trabalho permanece. Deus não extinguiu isso. Veja que o trabalho não surge depois da queda. Deus sempre quis que o homem fosse trabalhador. E o trabalho permanece. O sustento está garantido. Você consegue perceber como Deus monta o cenário da redenção? É isso que a gente chama de graça comum. Deus monta um palco, abençoa até mesmo quem está só em Adão, para que Cristo venha, realize sua obra e o seu povo seja salvo. Ele poderia dar as costas a esse mundo, mas ele mantém família, vida, gestação, sustento, pão, trabalho, mantém tudo funcionando, para que neste palco haja a salvação daqueles a quem ele escolheu. Manutenção. Mas é claro que a maldição. O trabalho continua, mas agora a natureza está debaixo da maldição, então ela vai ser indócil. Ela vai reagir contra o homem. Vão ter doenças, vírus, terremotos, desequilíbrios. Não vai ser fácil como antes. Não há mais harmonia, não há mais harmonia entre os homens. As relações corrompidas não serão somente no aspecto da família. A sociedade está contaminada. A exploração do homem pelo homem. O trabalho vai ser extenuante. É do suor do rosto. Não reclame por estar trabalhando, isso é bênção. Mas entenda também que no meio dessa bênção há maldições por causa do pecado. E o decreto final: você vai voltar ao pó. Aqui está a promessa da morte sendo concretizada. Não se engane, Adão. Você não morreu agora fisicamente, mas essa hora vai chegar. É doloroso considerar isso. Mas deixa eu destacar 2 aspectos de graça para encerrarmos. Primeiro, não imediatamente. Você ainda vai ver mais da minha graça. E outra, não eternamente. Porque eu farei uma aliança. Eu fiz uma aliança com você, eu prometi um Redentor. E Ele vai destruir a morte. Ele vai ressuscitar você do pó. É interessante, irmãos, que na teologia a gente chama esse acerto de contas de Deus com a serpente, com a mulher, com o homem de maldição mitigada. É maldição. É consequência do pecado. Veja as maldições aí, a serpente vai ser humilhada, pano de fundo de Satanás, com a promessa inclusive da derrota final. A mulher vai ter dores de parto e desarmonia matrimonial. O homem vai sofrer na maldição dessa terra, cardos e abrolhos. É maldição, sim. Justificada, Deus prometeu isso. Mas ao mesmo tempo é mitigada, é diminuída. Ele segura um pouco a sua mão porque é a bênção. Na sua maldição à serpente, ele promete a nossa vitória final. A gente nem merecia. Na maldição da mulher, ele promete que a vida continuará sendo gerada. Na maldição do homem, ele garante que ainda vai haver trabalho, que ainda vai haver sustento. A gente não merecia. E pensando em termos de mandatos,
aí é que a maldição é mitigada mesmo e a bênção é evidenciada. Os aspectos gerais são mantidos. Você percebe que no tratamento de Deus com a serpente, o mandato espiritual continua. Ele vai ter um povo para que o adore. No tratamento com a mulher, o mandato social, o aspecto do casamento continua. A família permanece. No homem, o aspecto do trabalho. Veja, ele não permitiu que tudo fosse arruinado. Ele continua mesmo com o pecado. Mas o melhor não é isso. O melhor é o aspecto focal. Quando ele promete um descendente que vai pisar a cabeça, mas que vai ser mordido para isso, ele está prometendo um ato de obediência perfeita que vai ser cumprido em Jesus Cristo. É por isso que nós olhamos para esse texto e nós já encontramos aqui a aliança da graça sendo estabelecida. Claro que os detalhes ainda são muito esparsos. É claro que ainda está muito nevoado isso aqui. É claro que eles não conseguem entender tudo ainda. Mas calma. A revelação vai continuar e vai lançar mais luz sobre esse fato e a gente vai entender cada vez mais os termos dessa aliança, especialmente quem é o seu cumpridor, o seu fiador, o seu mediador. Mas a dicotomia já está feita aqui. Paulo Anglada, ele vai coroar esse aspecto aqui da seguinte forma: a desobediência de Adão ao pacto das obras foi a ponte maldita que levou a raça humana ao estado de pecado. A obediência de Cristo ao pacto da redenção é a ponte bendita que conduz os eleitos de Deus ao estado da graça. E de Gênesis 3 em diante, cada vez mais, esse plano bendito vai sendo revelado, vai progredindo. Veja os detalhes na própria narrativa, as pistas que começam a aparecer agora. Adão e Eva tentam se cobrir com folhas que não cobrem. Deus mata um animal, derrama sangue daquele inocente para proporcionar vestimentas que o cubram os seus pecados. É depois disso que começa a surgir os sacrifícios de sangue, a lei do Levítico, que no final apontam para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Vejam as pistas da redenção, a pista do Cordeiro, as pistas do mediador. O pacto da graça está instituído e ele vai se revelar cada vez mais. Lembre da nossa imagem que vai seguir o nosso estudo a partir de agora. Finalmente entramos no pacto da graça. É unidade da Escritura. É diversidade, semana após semana nós veremos novas camadas, é progressão, vai crescendo. E algumas conclusões a partir disso. Primeiro, a redenção vai cumprir o anseio da criação. Veja, tudo que Deus quis na criação, relacionamento com Ele, com o próximo e com o mundo criado, isso vai acontecer. A redenção, o pacto da graça vai cumprir isso. A gente vai ver esses termos ampliados. As alianças são orgânicas e complementares. Se até mesmo o pacto da obra se relaciona com o pacto da graça, imagina as manifestações dentro do pacto da graça. É tudo orgânico, tudo se complementa, tudo é coerente. E por fim, essa completude, essa realização, essa progressão devem-se a Jesus Cristo. Ele é o fim do pacto, é o cumprimento do pacto, é o elo do pacto, é o fiador e é o mediador. Como isso vai acontecer nas próximas semanas? Vamos terminar com o nosso irmão Calvino, nos deixando aí na cara do gol para os próximos passos. O Senhor manteve esse plano ordeiro ao administrar a sua aliança de misericórdia. À medida que o dia da plena revelação se aproximava, com o passar do tempo, cada vez mais aumentava o brilho da sua manifestação. Do mesmo modo, no início, quando a primeira promessa de salvação foi dada a Adão, Gênesis 3,15, que nós vimos, brilhava como uma tênue centelha.
Então, à medida que foi acrescida, a luz cresceu em sua plenitude, rompendo cada vez mais e lançando seus raios mais amplamente. Finalmente, quando todas as nuvens foram dispersas, Cristo, o sol da justiça, iluminou plenamente a terra. Semana após semana, iremos lançar luz, até que finalmente o sol da justiça irrompa o nosso estudo e enche o nosso coração de glória, de alegria, de esperança de vida eterna, de gratidão ao nosso Deus. Que você possa nos acompanhar nos próximos estudos. Semana que vem, estudaremos a revelação dessa aliança em em Noé, o pacto da preservação. Que você possa estar conosco. Chama o nosso irmão Tiago para fazer uma oração. E logo depois eu darei avisos. Amém, oremos. Santo e majestoso Deus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas verdades que foram expostas aos nossos corações, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela revelação de Cristo Jesus, que no cenário de queda, que no cenário de tristeza, Senhor, que evidencia o pecado da raça humana, foi mostrada, Senhor, a centelha de salvação no Teu Filho, que veio para nos salvar. Que o Senhor abra a compreensão do Teu povo para compreender essas verdades. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos uma grande alegria em anunciar nesse momento para você o nosso novo espaço. O Senhor nos deu uma nova casa. Localizado na Avenida Assis Chateaubriand, 2092. Esse espaço agora é o lugar onde o Senhor vai nos dar a sua presença de forma especial, para que possamos aqui aprender da sua palavra, contemplar e proclamar a glória de Jesus Cristo, crescer em comunhão e em discipulado. Aqui é onde nós iremos florescer como Igreja Presbiteriana do Jardim. Venha acompanhar conosco, venha contemplar conosco o nosso novo espaço. Nos próximos dias, nós estaremos aqui higienizando esse espaço, adaptando a sua estrutura e seguindo todas as recomendações técnicas e sanitárias para poder receber o povo de Deus em segurança, para cultuar ao Deus vivo e verdadeiro. Nos próximos dias, se Deus quiser, na próxima semana, nós queremos você e sua família aqui, para junto conosco, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho e esta é a nossa alegria. A Igreja Presbiteriana do Jardim tem um novo lar. Venha nos visitar muito breve.